Olá, galera, bom dia. Começando aí a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro, com o componente de língua portuguesa. Nós iremos dar início aí ao nosso hashtag Estuda em Casa, retornando o nosso material. Vamos fazer a atividade de número 27, onde aí tem abordando a seguinte habilidade, né? Vamos trabalhar humor, ironia em história em quadrinhos e outros textos. Então, a habilidade é reconhecer o efeito de humor em textos que conjuguem linguagem verbal e linguagem não verbal, ou em textos verbal de extensão mediana. Então, vamos trabalhar textos de tamanhos médios, com vocabulário e de sintaxe mais complexa. Então, lembrando, pessoal, para você ter mais informações e não errar, não esqueçam que o mais importante é fazer a leitura minuciosa dessas questões, né? Com bastante atenção para que você marque a opção correta. Então, vamos ler aí o primeiro texto, que está aqui, piada de sogra. Essa primeira questão, ela já vem gabaritada, é só a questão norteadora. E aí vamos fazer a leitura para se familiarizar melhor com o contexto. Então, o guarda manda o sujeito parar o carro. Seus documentos, por favor. O senhor estava a 130 km por hora e a velocidade máxima permitida nessa estrada é de 100. Não, seu guarda, eu estava a 100 km por hora, com certeza. A sogra dele corrige. Ah, Chico, que é isso? Você estava a 130 por hora ou mais? O sujeito olha para a sogra com o rosto fervendo. E sua lanterna direita não está funcionando. Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter pifado na estrada. A sogra insiste. Ah, Chico, que mentira! Você vem falando há semanas que precisa consertar a lanterna. O sujeito está fulo e faz sinal à sogra para ficar quieta. E o senhor está sem sentir segurança. Mas eu estava com ele e eu só tirei para pegar os documentos. Ah, Chico, deixa disso, você nunca usou cinto? O sujeito não se contém e grita para a sogra. Cala essa boca! O guarda se inclina e pergunta à senhora. Ele sempre grita assim com a senhora? Ela responde. Não, seu guarda, só quando ele bebe. Então, nesse texto, pessoal, há traços de humor no seguinte trecho. O que é traço de humor, galera? É a parte mais engraçada, aquele que dá risa, aquela que é interessante. Então, qual é a parte que traz aí humor nesses trechos aí, A, B, C ou D? É o guarda mandando o sujeito parar o carro? Não, né? Nesse contexto não tem nada de engraçado. B. Não, seu guarda. Eu estava a 100 km por hora, com certeza. Esse trecho aí do texto é engraçado? Também não, né? C. E o senhor está sem cinto de segurança. Há algo de engraçado não estar com cinto de segurança nesse texto? Não, né? D. Não, seu guarda. Só quando ele bebe. Então, essa parte aí, essa opção D, é a opção correta. Por quê? Porque aí é onde a sogra responde ao guarda e denunciando mais uma irregularidade do genro. Por isso que aí é a parte onde tem um pouco de humor nesse texto. Então, vamos ler a questão 2. Esse texto é um texto pequeno. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Tem como título o roubo. Um homem foi se confessar. Padre, roubei uma corda. Filho, disse o padre, isso não é um pecado muito grave. Mas, padre, havia uma vaquinha amarrada na corda. Nesse texto, há traço de humor no seguinte trecho. A. Na hora que um homem foi se confessar, será que é humor? Será que é a coisa engraçada em ir se confessar? B. O padre roubei uma corda.
Se isso não é um pecado muito grave, o mais padre havia uma vaquinha amarrada na corda. Então, qual é das 4 opções, é que tem um traço de humor, ou seja, é mais engraçado? Então, leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Nesse texto, há traço de humor no seguinte trecho. Qual é o trecho aí que há parte engraçada? A, B, C ou D? Então, pessoal, passando aí para a atividade número 28, dando continuidade ao nosso estudo. A atividade 28 traz a habilidade que é exatamente reconhecer as relações lógico-discursivas em texto verbal, marcado pelo uso dos tempos verbais. Então, vamos trabalhar a gramática, né? Que são os tempos verbais. Recordando, nós temos 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Então, vamos reconhecer se nós realmente dominamos esses 3 tempos. Lembrando que os tempos, ele está presente no verbo, ok? Por isso que ele é chamado de tempo verbal. Então, vamos ler aí o texto abaixo. E se Brasília não tivesse sido construída? A capital do Brasil seria o Rio de Janeiro. E isso faria uma grande diferença para a história do país. Brasília era um projeto antigo. A ideia de construir uma capital no interior, no local mais seguro de ataques estrangeiros e que ajudasse a garantir a integração nacional, já vinha do Marquês de Pombal, em 1751, quando ainda éramos colônia de Portugal. Em 1823, o patriarca da independência, José Bonifácio, já chamava a futura cidade de Brasília. Quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, os planos de construção já estavam em andamento. Mas, se ele não tivesse dado início às obras, pode ser que a novidade nunca saísse do papel. Então, vamos observar aí o trecho desse texto que apresenta uma ideia de presente, ou seja, o tempo presente, o hoje, o agora. Então, vamos ver aí os verbos: saíssem, faria, éramos e estava. Então, vamos lá. Saísse aí, além de estar no subjuntivo, né? Ele ainda está aí uma coisa futura. Então, faria aí a opção correta, que é o presente. Éramos exatamente o passado e estavam é também o passado. Então, passando adiante. As pessoas vão poder voar com mochila a jato no futuro? Será, pessoal? Talvez sim. Na verdade, já existem mochilas a jato, que são usadas por astronauta para se locomover no espaço. Por enquanto, elas não estão disponíveis para todo mundo porque são caríssimas. Mas em 1984, na cerimônia da abertura das Olimpíadas de Los Angeles, um homem voou sobre o estádio usando uma mochila dessas. E o Carnaval de 2010, durante o desfile da Grande Rio, um dublê americano treinado pela NASA passeou sobre o sambódromo com a ajuda da mesma máquina. Então, ali no trecho, pessoal, por enquanto, elas não estão, ao verbo aí, estão disponíveis. A expressão destacada dá uma ideia de quê? A, presente, B, passado, futuro. Ou não é verbo? Então, vocês vão marcar aí a opção que representa o tempo verbal do estão. Ok? Já imaginou vocês indo para a escola com uma mochila a jato? Hein? Que legal, hein? Então, vamos aqui. Leia o texto abaixo. Hotel Mal Assombrado. Quem conhece aí o desenho do Hotel Transilvânia?
então vamos conhecer um pouco mais. Drácula é um pai super protetor e todo meiguinho com a filha Mavis. Dá para acreditar? Acredite, na animação Hotel Transilvânia, o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos possíveis. Sua principal missão na vida é proteger a filha dos humanos. Para isso, ele constrói um hotel numa região livre de homens, onde os monstros podem relaxar sem precisar se esconder nas sombras. Quando o adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão. Chama Frankenstein, lobisomem, múmia, homem invisível e todo tipo de fera, acompanhado de esposas e filhos, para comemorar. Acontece que no meio da festa, um humano aparece. Jonatas é o mochileiro que pode levar o hotel à falência, se descobrirem que ele não é totalmente livre de humanos. Drácula vai fazer de tudo para sumir com o rapaz, mas nada dá certo e Jonatas acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto pelas assombrações verdadeiras. E Mavis, que só queria sair do castelo e conhecer o mundo, acaba se apaixonando pelo rapaz. Vai ser confusão na certa com Drácula. Então, pessoal, nesse texto, a Mavis é a minha garotinha, que estava completando 118 anos. Então, o trecho que marca a ideia de futuro qual é desses trechos aí que marca a ideia de futuro, ou seja, que ainda vai acontecer. Então, boa aula, pessoal. É isso. Fica com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, só entrar em contato no privado. Lembrando, eu só vou necessitar do gabarito dessa atividade, ok? Então, preencha o cabeçalhozinho da atividade de um caderno. Coloca aí abaixo atividade número 27 e coloca o gabarito. E depois atividade número 28 e coloca o último gabarito, ok? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.